O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Mateus. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo disse Jesus a seus discípulos: Vós ouvistes o que foi dito, olho por olho e dente por dente. Eu, porém, vos digo, não enfrenteis quem é malvado. Pelo contrário, se alguém te dá um tapa na face direita, oferece-lhe também a esquerda. Se alguém quiser abrir um processo para tomar a tua túnica, dá-lhe também o manto. Se alguém te forçar a andar 1 quilômetro, caminha 2 com ele. Dá a quem te pedir e não vires as costas a quem te pede emprestado. Vós ouvistes o que foi dito: amarás o teu próximo e odiarás o teu inimigo. Eu, porém, vos digo: amai os vossos inimigos e rezai por aqueles que vos perseguem. Assim vos tornareis filhos do vosso Pai que está nos céus, porque Ele faz nascer o sol sobre maus e bons e faz cair a chuva sobre justos e injustos. Porque se amais somente aqueles que vos amam, que recompensa tereis? Os cobradores de impostos não fazem a mesma coisa? E se saudais somente os vossos irmãos, que fazeis de extraordinário? Os pagãos não fazem a mesma coisa? Portanto, sede perfeitos como o vosso Pai Celeste é perfeito. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, e bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Nossa Senhora, Mãe dos homens, Rogai por nós. Esteja à vontade. A imagem, ela está abençoando, não é? E o menino também, muito bonito. Caríssimos, a leitura de hoje estabelece uma meta. E sempre estabelece, mas hoje clarissimamente, e a meta das metas, simplesmente disse isso: sede perfeitos. Oi, perfeitos. E depois reforça: como o vosso Pai não é perfeitinho como o outro é perfeitinho, como o vosso Pai Celeste é perfeito. Mas como? Ó Senhora, ó Santa Igreja, ó Mãe 3 vezes Santa, como é que eu vou ser? É impossível, claro, para nós. Mas a boa mãe sempre está pedindo mais para os filhos. Você tem forças, você pode, vença, expanda os teus limites, vença as barreiras, afronte as dificuldades, né? E depois, se é Nosso Senhor que pede, é porque Ele fará acompanhar com aquilo que é necessário. Como quando Ele enviou os apóstolos, Ele sabia para o que enviava, a tal ponto que disse: eu vos envio como cordeiros no meio de lobos. Os senhores já imaginaram o que um cordeirinho no meio dos lobos? Mas como? Se é Ele que mandou, o cordeirinho pode ir. Vai acontecer o que? Ou ele tranca a boca dos lobos, ou ele distrai os lobos, ou ele impressiona os lobos com a audácia daquele cordeirinho que só sabe dizer mé, não é? Então, de fato, caríssimos, Ele sabe que nós temos dificuldades, e os nossos lobos que não vemos, esses são piores. Nossa Senhora, não querem só fazer-nos mal, enfim, alimentar-se de nós, tirar algum proveito de nós, mas arruinar a nossa eternidade. E por isso que desde o início Ele fez com que nós, o seu rebanho, portanto também cordeiros do Senhor, desse pastor, o bom pastor, como se diz, né, tão apropriadamente,
Ele no início já nos adota e diz: você é meu. Muito mais do que uma ovelha faz parte do rebanho daquele pastor, e o pastor, uma vez o nosso formador, o Monsenhor João, estava há décadas atrás na Espanha, numa casa de retiros, e viu no campo, lá no campo, um pastor e as ovelhas. E aqui não tem castanheiros, lá tem castanheiros, e sentado, aparentemente distraído, e comendo umas suas castanhas, aquelas castanhas diferentes que a gente chama de castanha portuguesa, né? E até que de repente uma ovelha se afasta, e ele, com uma funda como aquela de Davi, sem se levantar, pá, e pedrinha na cabeça da ovelha, já entendeu, voltou para o rebanho, né? Então, se um simples mortal tem olho e sabe o que fazer para defender, quanto mais aquele pastor, né? Aquele pai que nos adota no batismo. Ser filho de Deus, ser filha de Deus. A filha e o filho pedem tranquilamente coisas para o pai, e sabe que o pai, como se dizia antigamente em Portugal, dá a pele e o pelo para os filhos, né? E de fato Deus no batismo nos adota como seus filhos, e é sempre tão bonito. A gente termina o batismo, as pessoas dizem: os senhores terão tido tantas oportunidades aqui, padre, como é bonito. Mas claro, aquela alminha que é pagã, ainda não é cristã, é criatura de Deus, criada por Deus, vai se tornar filha de Deus. Aquele abraço em que Deus infundirá suas virtudes, a fé, a esperança, a caridade, e segundo São Tomás de Aquino, mais 300 virtudes. Nós não vemos, mas na hora em que aquela água cai, eu costumo dizer, hoje em dia o mundo se gaba de ter inventado esses óculos de realidade virtual. A gente queria um óculos de realidade celestial, aí sim. Bom, mas seria perigoso, porque na hora do batismo nós veríamos tal festa no céu, tal alegria, tal maravilha, que seria uma morte coletiva, como Santa Teresa de Ávila também morreu. Os senhores sabem que a causa mortes de Santa Teresa não foi doença nenhuma. Ela é representada assim, desfalecendo, e um anjo cravando no coração dela uma lança, uma flecha, símbolo de uma compreensão da perfeição de Deus. Não suportou. E quem vai a Alba de Tormes, 60 quilômetros ao norte de Ávila, lá na Espanha, tem o coração dela, porque quando foram fazer a autópsia, no coração vem a marca da flecha mística, ficou transverberado, atravessado pela flecha, e a pessoa vê mais perto do que essa parede está de mim, e olha as maravilhas que Deus faz, né? Bem, na hora em que fomos batizados, caríssimos, o céu estava todo pensando em cada um de nós. E se bebezinhos que éramos, sempre, a sua maioria, se pudéssemos ver isso, meu Deus, eu sou tão importante. Sim, você é importantíssimo. Deus nos trata como a filhos únicos, né? E Nosso Senhor, quando pediram que ensinasse a rezar, já na previsão do batismo, Ele não ensinou a rezar: Deus nosso que estás nos céus, tudo vedes e tudo sabeis. Não, esse Deus Ele ensinou a chamar de Pai. Pai. Santa Teresa de Ávila, às vezes, não conseguia rezar o Pai Nosso. Vocês sabiam? Não conseguia rezar o Pai Nosso. Por quê? Espírito profundo
pensava no que estava dizendo, ela, Pai Nosso. Mas a quem eu estou chamando de Pai? O Criador de tudo, Criador e mantenedor de tudo com um simples ato da sua vontade, e que poderia criar infinitas humanidades e sem esforço manteria. Esse é meu Pai. Mas esse é onipotente. Os nossos pais fazem-nos bem, mas têm os seus limites. Olha, filha, isso eu não posso. Filhinho, o pai não consegue fazer isso. Mas eu vi no Google Maps, é tão bonito ver a terra de lá de fora. O senhor não me consegue um foguete para eu passear? Ou ao menos, para quem é mais antigo, aquele filme A Volta ao Mundo em 80 Dias, no balão. Filha, não dá, isso é perigoso, né? Hoje em dia estão furando os balões, é perigoso ainda mais. Vamos dizer, que é isso? Mas, de fato, ela dizia, mas o meu pai é aquele ser onipotente. E depois, infinitamente bom. Porque se fosse só onipotente, mas não fosse infinitamente bom, talvez não quisesse. Pudesse, mas não quisesse. Chega, já me pediu tanta coisa, basta. Não, ele é infinitamente bom. Sendo infinitamente bom, graças a Deus é onipotente, porque se fosse só bom, diria, filho, eu queria tanto, mas não posso. Mas esse Pai que vê o meu interior, que me alimenta nas minhas necessidades com a sua graça, deu-me a sua mãe como minha mãe, o maior legado. E a partir daquele momento, queiram ou não queiram, podem mugir, tossir ou bulir, o que for, mas naquele momento tenho a impressão, do alto da cruz, quando Jesus disse, mulher, eis aí o teu filho, filho, eis aí tua mãe. Eu acho que naquela hora foi criado um DNA espiritual entre nós e Nossa Senhora, por onde às vezes os senhores conhecerão, porque eu conheço vários assim, então não é difícil encontrar pessoas de outras confissões religiosas, mas que eu gosto da minha mãezinha, que eu gosto. E depois o coração cuiabano, não vão ficar vaidosos com o que eu vou falar, mas agora 3 dias atrás fui visitar um doente no São Mateus, e o que aconteceu? Aconteceu que a saída, estava à espera do carro, e estava um senhor com uma camiseta, já uns seus 70 anos, umas bermudas assim folgadas e uns chinelos, segurando-se numa bengala, numa muleta, também à espera do carro que vinha buscá-lo. E eu tinha um santinho, que era o último que ficou. Falei, não vou com nada para casa. Aí falei, o senhor é católico? Ele olhou e disse, sou. E aí dei o santinho de Nossa Senhora, confia no meu olhar. E ele disse, o senhor é padre? Eu estava com o colarinho clerical. Eu falei, sou. Os senhores estão sentados, né? Ainda bem. Mas olha que beleza. Ele disse, o que de mais elevado se pode dizer de Nossa Senhora? Falei, uau, não esperava essa. E claro, o maior privilégio, mãe de Deus. Mas antes que eu respondesse, ele disse, a melhor forma de chegar a Jesus. Eu só não abracei para não cairmos os dois assim. Eu queria abraçar aquele homem, né? Falei, coração mariano, né? Coração cristão, né? Porque Paulo VI dizia, não se pode ser bom cristão se não se for verdadeiramente mariano, né? E depois disse, mas minhas 2 filhas são batistas, né? Falei, pensei, mas com essa fé, ele vai trazer de volta, seja no laço, no empurrão, enfim, vai trazer de volta. Aí chega a esposa, eu cumprimento, parabéns pelo filho que tem, tudo. Os senhores veem que, olha, confesso, ontem contei para um padre que veio de São Paulo, eu também sou de São Paulo, eu posso criticar as outras partes, São Paulo eu posso falar, mas eu nunca vi uma coisa dessas, não? Aliás, o vosso anjo da guarda
tem pontaria, porque excepcionalmente veio um padre para nos ajudar, e quando a secretária, alguma das senhoras, não sei quem foi, pediu, disse, podemos, porque agora esse padre vai celebrar às 7, temos uma missa às 7, e eu posso ir, e com quanto gosto. Mas, de fato, caríssimos, Deus, nosso Senhor Jesus Cristo, Ele estabeleceu esse vínculo com Nossa Senhora. Nós temos essa facilidade de olharmos para ela, reconhecermos a ela como nossa mãe, não? E as graças todas que tivemos do batismo. Uma vez, a filha do rei Luís XV da França estava sendo preparada para uma festa, e a jovem que a ajudava, por um descuido, espetou com um alfinete. E ela disse, não te esqueças que eu sou filha do rei. E a jovenzinha disse, Vossa Alteza, não vos esqueçais que eu sou filha de Deus. E a princesa ficou caladinha, porque também católica, e reconhecendo que pobre rei era um nada, um grãozinho que somos diante de Deus, um grão de poeira, né? Então, de fato, caríssimos, nós temos esse grande privilégio, sermos filhos de Deus. Ó título verdadeiramente grande e importante. Mas com esse privilégio vem também uma responsabilidade. Temos que nos comportar como filhos de Deus, né? Em todo lugar. Antigamente, é uma frase forte, né? Antigamente se dizia, na igreja, quem não é apóstolo é apostatar. Apostatar é abandonar formalmente, oficialmente, publicamente a igreja. Não quero nada com a igreja, renuncio ao meu batismo, vai ficar lá sempre, né? E odeio, não concordo. Esse é um apóstata. Então diz, na igreja quem não é apóstolo é apóstata. Nós temos que evangelizar. E todos nós somos frutos da evangelização em casa, já no berço, o pai do céu, a mãe do céu, ensinar a fazer o sinal da cruz. E nós temos que evangelizar. E hoje em dia há muita covardia nos locais que nós frequentamos, e aparentemente eles não têm grande adesão religiosa, mas se nós temos a coragem de demonstrar, seja por uma cruzinha, uma medalhinha, alguma coisa no nosso vocabulário, alguma coisa que demonstre a nossa religiosidade, aí as pessoas ganham coragem. Eu sou, sabe que eu sou devoto de Nossa Senhora e tudo, e aí começam as coisas. Então, caríssimos, ser perfeito é procurar evangelizar, pensar nos outros, porque quanto mais pensamos nos outros, mais Deus pensa em nós. Quanto mais pensamos nos outros, ganhamos aquilo que é o mais importante para nós melhorarmos espiritualmente: esquecermos de nós. Aquele famoso santo São Luís Maria Grignon de Montfort, de quem Papa João Paulo II fez tanta propaganda, e a consagração a Nossa Senhora como escravos de amor. Olha, palavra forte, hein? Por isso ele recomendava um sinal visível da escravidão, uma corrente mesmo. O escravo está acorrentado, mas alegria estar acorrentado a Nossa Senhora, porque ela mais do que ninguém, nos leva até Jesus. Esse santo, justamente, que São João Paulo II preparou a consagração dele num livrinho, enquanto ele fazia o seminário clandestino e trabalhava numa fábrica de soda, né? E esse santo, grande devoto, dizia isto, que a primeira semana de preparação para a consagração era o esquecimento de si mesmo, né? E nós vemos
nós vemos quando uma mãe antes de ser mãe, eu vi há muito tempo atrás uma pessoa que penteava-se com tanto cuidado que ela sabia, esse fio não é desse lado, é desse lado. Todos, estou exagerando, né? Bem, quando nasceu a criança, ela fez assim e já esqueceu de si mesma, né? Toda voltada para a criança. É um trabalho espiritual, um benefício espiritual que a criança faz na mãe, no pai, nos irmãozinhos, que tem que pensar no mais novinho que nasceu, em todos, né? É fabuloso. E essa dedicação ao outro tem que ganhar cada vez mais sentido e termos, nós antigamente se dizia, eu vou para a terra de missão. Era onde não havia igreja, não havia paróquia, não havia não sei quanto. Uma vez conheci uma jovem que eu casei lá no Santuário de Fátima. Ela era de Angola. Ela era na sexta noite, não, era no sábado de manhã. Ela ia na garupa de uma bicicleta, campo adentro, mato adentro, levando o Santíssimo, e chegava lá numa aldeia, e aí então eles já estavam à espera. Ela dava comunhão, diria, claro, algumas palavras, aí depois ia dormir. No domingo, outra bicicletada assim, até uma outra aldeia, uma outra tribo, né? E aí depois voltava para a cidade, né? Mas de certeza, se fôssemos vê-la e olhar e analisar a fisionomia dela, essa daí perdeu, não foi ao shopping. Olha só que tristeza, fim de semana sem shopping né? Então é uma pena. Depois não pôs em dia as fofoquices, né? Vai tomar chazinho ou cafezinho, vai descansar. Mas não, quando nós pensamos nos outros, por isso que São Paulo diz, quem dá ganha mais do que quem recebe. Quem recebeu aquele benefício material talvez, mas quem dá recebe do Espírito Santo. Isso é São Tomás que diz, né? Esse é um benefício espiritual, aquela alegria, aquela compreensão. Minha vida tem sentido. Tem uma música antiga, minha vida tem sentido, eu me lembro desde criança ouvir isso. Claro, aí sim sei que estou fazendo aqui. E é tanto isso, dá tanto sentido à vida, que eu sei, neste mundo de hoje, que faz estatísticas para tudo, eles terão uma estatística que eles escondem. Desconfio. E qual é? Por exemplo, o número de suicídios de pessoas que praticam a religião e não praticam. Ficaria tão claro como a religião dá sentido à vida, porque esses que querem abreviar a sua própria vida, dizem, eu não sei o que faço, o que sou, o que vai sair daqui, não? E cometem uma loucura, não? Mas ficaria tão claro que ajudaria muita gente, além dos médicos que consultam, voltar a dobrar os joelhos, juntar as mãos, fazer um confiante sinal da cruz. Senhor, ajudai-me, não? Consertai isto, ou dai-me sentido à vida, explicai quem sou. Os senhores se lembram? Não tem ninguém da minha idade, os senhores são todos mais novos, mas houve uma jovem chamada Cristina Onassis, filha do Onassis, que casou com a viúva do Kennedy, a Jaqueline. Essa jovenzinha, o pai, quando criança, mandava costureiros de Paris fazer os vestidos das bonecas dela, vejam só, e procurava descobrir o que ela queria, para que antes que ela pedisse, já oferecer. Essa pobre miliardária meteu uma overdose e deixou escrito, não suporto a vida. Ela não tinha o principal, ela não tinha a noção religiosa
da sua vida. Então, de fato, nós precisamos semear essas esperanças. Às vezes, disseram, fui atrás pela internet, de uma polaca, no tempo em que ali era proibida a religião da URSS, e em que ela também era assim. E uma vez, na conversa com amigas, ela desdenhava a fé e disse para uma outra: você consegue acreditar nisso? A outra, foi a graça de Deus, né? Simplesmente disse com alegria e convicção: claro que eu creio. E aquilo quebrou atravessou aquela laje de distanciamento, de ceticismo daquela senhora, e pá! Ela inclinou-se, começou a chorar, porque viu que era verdade e fortemente verdadeiro. E, enfim, e aí as pessoas viram uma chamazinha de luz em cima da cabeça dela. E a partir daí começou a ter uma vida religiosa fabulosa e ter até contatos com almas do purgatório que vinham pedir orações e sacrifícios. E segundo a notícia, está para sair agora na quaresma um filme nos cinemas do Brasil, baseado no que ela e o Padre Pio escreveram sobre as almas do purgatório, né? Ela ganhou, agora eu sei para que existo, e dedicou-se à evangelização. Então, padre, depressão, dedique-se aos outros, evangelize, vai ver como vai jogar fora os remédios e vai ganhar uma alegria maior do que antes de ter tido aquele problema. Então, caríssimos, procurar ser perfeito é procurar ser útil aos outros. É uma fórmula maravilhosa. E aí nós vamos ser recompensados pelo Pai, que é daquela pessoa que eu quis beneficiar, mas que é meu Pai também, e que vendo o bem desinteressado que eu procuro fazer para o outro, Ele vai me recompensar. Filho, fizeste bem para tua filha, ou para o meu outro filho, né? Dar-te-ei, né, a graças que precisa, que necessitas, né, para melhorares e, enfim, ultrapassares essa dificuldade. Então, caríssimos, vamos pedir a Nossa Senhora, mãe dos homens, mãe desses homens que precisam, hoje em dia fala-se tanto de pobreza, como se anda enganado quando se esquece da pobreza espiritual. Quantos são os pobres? São tantos. Mas e os pobres materiais? Mas e os pobres espirituais? Uma vez, um casalzinho jovem parou um carro e dois jovens começaram a olhar para o carro. Padre, sabe quanto custa aquele carro? Não sei, esse monte de lata, acrílico e vidro, né? E sei quanto, não, 3 milhões, tal, não sei quanto. Mas os coitados foram chorar lá dentro, porque aquilo não enriquecia. Precisavam de uma ajuda espiritual. Então, de fato, o número de pessoas para nos dedicarmos, não é difícil encontrar. E não se iludam com a aparência, mas ele está sempre sorrindo. Quantas vezes, experiência de confessionário, estão todas as pessoas falando, sorrindo e tudo, né? Quando entram, aí tiram a máscara e aí é a hora da verdade, né? E a gente pensa, meu Deus, está vendo só? A gente pode às vezes dizer, olha, depois. Não. Sacramento, costumo dizer, o ideal é já, no máximo hoje, né? Porque a gente não sabe. Ontem mesmo, na hora do batismo, uma convidada me disse, olha, minha irmã teve uma criancinha e está em tal hospital, assim, pediu se podia batizar de urgência, porque aí a enfermeira não deixou, né? Um problema de fé, né? E aí tentamos tudo, né? É uma pena, né? Mas, o senhor vê,
essas enfermeiras, aqueles doutores, aqueles operários, toda na sociedade nós encontraremos. Então, vamos pedir que nessa quaresma que está para começar, seja uma quaresma de grande trabalho espiritual, de grande dedicação, de procura e desejo de ajudar os outros, e aí vamos chegar com uma alegria na Páscoa que nunca talvez tenhamos tido. Que Nossa Senhora alimente esse nosso desejo e propicie essa nossa ação. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado.